Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Romulo, sejam bem-vindos ao canal. E hoje darei continuidade a essa série de vídeos a respeito das 12 lições de educação clássica, liberal e católica contidas no volume introdutório, Trivium e Quadrivium, da coleção de artes liberais do Instituto Hugo de São Vitor, nessa coleção muito primorosa. Bom, nessa quinta lição versaremos a respeito da educação perene, dessa educação eterna, que jaz aí que as artes liberais tentam nos introduzir, né? Bom, primeiramente é necessário um tipo de adestramento, né, do ser humano, um adestramento simbólico do ser humano. O que seria esse adestramento simbólico? Seria justamente a formação das linguagens, tá bom? Então é necessário, a partir dos nossos sentidos, né, reter na memória o sentido interno, né, vamos dizer assim, no sentido interno, os símbolos que são necessários para a comunicação, né? Então aí as artes liberais elas têm um grande papel no fenômeno de entender e se fazer reconhecido, né? Tanto a gramática, a retórica e a lógica ela é justamente nesse sentido da linguagem como um papel fundamental na formação do ser humano. Bom, primeiramente, analogamente, né, uma criança, quando ela olha uma nuvem, aponta para ela, né, vê um formato e diz elefante, né, evoca muito bem esse sentido poético da linguagem, né. A poesia, por sua vez, ela é muito importante para a formação da linguagem, uma vez que ela comunica os diferentes símbolos, né. No caso seria nuvem e elefante. Há um aspecto de lógica aí também, né, dizer que tal coisa é tal coisa, né, um aspecto de lógica, silogística mesmo, mas que não cabe a discussão aqui, né. Bom, é necessário também, nesse sentido poético, por que a poesia é tão fundamental? Porque justamente ela nos introduz, a partir da própria linguagem, né, conceitos mais abstratos. Então, um dos papéis da poesia é justamente transcender a linguagem diária, comum. Ou de modo assim, até mesmo pegando os sentidos comuns, né, da linguagem diária, de algum modo emancipá-la, né, de algum modo transcender. Mas quanto maior, né, o vocabulário, é evidente que a autonomia intelectual também é maior. E por que esse adestramento? Porque justamente são através dos hábitos, né? Através do dia a dia mesmo. Quanto maior o contato com culturas, com vocábulos melhores, né? Maior a autonomia intelectual. Porque melhor vai ser a sua descrição. Então, dizer que uma nuvem é elefante, por um aspecto, ela é incorreto, né? Uma vez que talvez não tenha o vocábulo formato, né, na mente da criança. Olha, a nuvem tem um formato de um elefante, mas é necessário que ela possua o vocábulo formato para que uma frase, essa sentença, seja 100% correta, né? Dizer que uma nuvem é um elefante, logicamente, é incorreto, porque uma nuvem não é um elefante, ela pode ter uma forma de elefante. Então é necessário uma formação do vocabulário. E a gramática ela cumpre esse papel, né? Que seria, na verdade, todo o trivium, que seria as artes sermocinales, né? Que seria as artes da gramática, do idioma, da comunicação, ela cumpre esse papel, à medida que as artes reales, né, as artes reais da matemática, etc., trate das coisas que são percebidas no sentido imediato, que são alheias a nós, né? Uma vez que a linguagem ela se dá no sentido interno, ela se torna algo mais interior do ser humano, de modo que eu posso expressar isso. Mas por que seria uma educação perene o trivium, né, e o quadrivium, as artes liberais em si? Porque justamente a educação liberal ela versa sobre liberdade, né? E liberdade, antes de mais nada, é estar em casa, porque é a educação de sempre, né? As artes liberais, ao contrário de educações que se propõem ser muito inovadoras, não, ela tenta ser aquilo que deu mais certo na história, ela tenta ser a educação de sempre, a educação de Aristóteles, a educação de Virgílio, de Homero, de Camões, né? E antes de mais nada, né,
uma educação que também tem um aspecto teológico, no sentido de Cristo mesmo. Cristo fala, né, que é muito linda essa passagem no Evangelho, né, em João 8, que é Kai gnosete ten realiteion, Kai realeteia eleuterosei rumos. Né? O que seria isso? Né? A famosa frase, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? A verdade, né, é um aspecto fundamental, né, nas artes liberais. Ela não se propõe ser uma educação relativista, muito menos utilitária, porque o aspecto mais ressaltado é a verdade. Né? É adequar, né, o intelecto, né, a inteligência à realidade, né, e não ao contrário, porque uma educação relativista ela tende cada vez mais fechar tudo no simbólico do sentido interno do indivíduo. Né? Não seria, portanto, do objeto sobre o sujeito, mas do sujeito sobre o objeto. Né? É a mesma coisa que dizer que a soma dos quadrados dos catetos, né, que seria igual o quadrado da hipotenusa, isso simplesmente é um sentido interno e não algo real da natureza que queira a existência do homem ou não, ela está ali. E cabe a nós simplesmente reconhecer isso, né? Cabe simplesmente nós abaixarmos a cabeça, olhar a realidade e descrevê-la de um modo melhor. O trivial é justamente a tentativa de linguagem de cada vez mais um vocábulo adequado, livre, autônomo, escrever com mais precisão o objeto percebido. E o quadrivium, ele é cada vez mais desenvolver provas, né, lógicas dessa própria realidade, muitas das vezes matemática. Então as artes liberais ela tem um próprio sentido de realidade. Primeiro ela vai tratar justamente desse sentido interno, no sentido da memória, no sentido do vocabulário, seja no próprio idioma ou nos outros idiomas, né? Ao mesmo tempo trazendo essas questões da tradição, né, que são muito importantes. É uma tradição tão rica que estão em diversos idiomas, tal como o latim, como citei aqui o grego, né? E ela é um aspecto teológico, porque a verdade ela liberta, né? A verdade liberta. E essa libertação ela se dá justamente através de uma virtude, né? O conhecimento verdadeiro ele traz uma virtude, que seria a liberdade humana. Mas ao mesmo tempo é necessário o esforço, é necessário você parar e reconhecer que há algo a ser conhecido, primeiramente. É necessário conhecer, dialogar, reconhecer, olhar através dos sentidos, dos olhos, do olfato, né, do toque. É necessário reconhecer isso e curvar o intelecto a essa realidade, ao invés de cada vez mais, não. Nós vamos mudar a realidade, não, muito pelo contrário, nós temos que reconhecer. Primeiramente, esse aspecto, novamente, de humildade, esse aspecto de uma supremacia da realidade sobre o indivíduo, uma supremacia do objeto, né, sobre o sujeito, e não o inverso. E é justamente reconhecer isso que traz essa liberdade. Esse tipo de conhecimento ele traz virtude e autonomia, porque é justamente essa verdade, né? E o aspecto teológico, obviamente, desse discurso de Cristo, né, que muitas das vezes ele usa uma figura de retórica muito interessante, que seria a amplificatio, né, essa amplificação, frequentemente falava, né, Amen, 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 em verdade vos digo, né, ele sempre frisava muito isso, né, suas parábolas icônicas são eternas. A Bíblia, ela se tornou um livro quase que atemporal, né, porque ela justamente trata daquilo que é eterno, né. Ele diz, né, no princípio era o verbo, e o verbo se tornou carne, né, e o verbo era Deus, né, o logos, a lógica, a coesão, né, é Deus. E um aspecto teológico das artes liberais, ela tenta também formar esse aspecto do ser humano, que é um aspecto religioso. Ela não ignora o aspecto religioso, ela trata da sua totalidade. Ao mesmo tempo que ela tenta tratar dos aspectos racionais, ao mesmo tempo que ela tenta tratar dos aspectos lógicos, ela também dá o devido valor ao aspecto espiritual, né? E mais posteriormente, talvez fora dessas séries, eu vou tratar também a respeito dos grandes pensadores nesse sentido, né, da própria filosofia da educação, como o próprio Hugo de São Vítor,
São Tomás de Aquino, Agostinho, que são autores que tratam diretamente da educação como algo metafísico também. A educação, o próprio Sertlanges, ele nos introduz isso, né, que o intelectual é um consagrado. Então há um aspecto justamente teológico que transcende, né, ao estudar. Né? O estudar, o conhecer é justamente isso. Né? E por fim, né, conhecer a Deus. Né? Porque Deus é justamente o ser que engloba todas essas virtudes. É justamente por conhecê-lo, é justamente por buscar conhecê-lo, que essa virtude aflora. Né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né, que nós venhamos cada vez mais nos dobrar essa realidade, nos educar nos diversos sentidos, mesmo no sentido da totalidade do ser humano, que essa acho que seria a maior proposta das artes liberais. Né? Muito obrigado por assistirem, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. É isso aí, muito obrigado.